Deixa eu puxar aqui. Agora a gente vai para a nossa próxima palestra, que é falando aí um pouco sobre testes de API com o grande Max. E aí, beleza? Tudo certo com o áudio? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo com áudio, vídeo. Se quiser já ir compartilhando a tela. Eu vou compartilhar aqui. Já apareceu aqui. Bom, Max, tudo contigo? Se precisar de alguma coisa, só me chamar que eu vou estar por aqui. Beleza, valeu. Então, e aí, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho de testes de API, né? Testes de APIs com Cypress e o CyberRest, né? Para a gente fazer esse teste ali. Um pouquinho do que a gente vai falar falar um pouco de mim, do que eu faço, das ferramentas que a gente vai utilizar, qual é o objetivo desse teste, por que essa necessidade surgiu, como que isso surgiu, né? Vou apresentar a estrutura, toda a estrutura, como foi pensado para fazer essa estrutura utilizando o Cypress, né? Um pouquinho dos reports, que é bem parecido com o que a Rebeca trouxe ali, usando Mocha ou SOM, e também apresentar o projeto, fazer o famoso hands-on ali, mostrar onde é que estão as coisinhas e alguns trickzinhos também. Então, meu nome é Maximiliano Alves da Cruz, tenho 29 anos, atuo como líder de engenharia na CWI, né? Voltado para essa parte de automação, gosto muito de automação de aplicativos, então é o que eu mais trabalho com automação de aplicativos full, e também faço stream de games nas horas vagas, tenho um canalzinho na Twitch, onde eu jogo alguns joguinhos legais. Tem meu GitHub, se quiser acessar, lá tem bastante coisa, tem coisas de palestras anteriores, tem repositórios, algumas loucuras que eu costumo fazer com automação, e também, se quiserem conectar no LinkedIn ali, só acessar, e se tiver qualquer dúvida ou qualquer coisa, pode chamar que eu vou responder tranquilamente. Ferramentas que a gente vai utilizar é o Cypress. Eu coloquei algumas vantagens ali, mas não é a vantagem do framework em si, é a vantagem da relação do Cypress com os testes de API, né? Por exemplo, o Cypress ele é muito veloz já para testes de tela, mas para testes de API ele também se apresenta muito mais veloz, né? É muito mais rápido tu fazer um teste de API com o Cypress, porque tu não precisa compilar um monte de coisas, tu não precisa utilizar muitas bibliotecas externas, por exemplo, para deserializar objetos, é muito mais fácil, né, muito mais intuitivo utilizando JavaScript. Né? Com isso, a curva de aprendizado disso tudo fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, porque muitas vezes o conhecimento que tu já gerou fazendo o teste de tela, fazendo o teste da tua tela, tu consegue ter ele no próprio teste de API, né? O início do projeto é muito rápido. Hoje a gente tem que nem trabalho direto em alguns projetos que a gente faz... ele inicia e termina muito rápido. E a gente precisa de uma velocidade para iniciar esse projeto, uma velocidade para entregar os primeiros testes, uma velocidade para colocar isso no Jenkins, para fazer rodar toda essa estrutura. E o resto que é infinitas possibilidades, né? Tu está trabalhando com JavaScript, tu tem inúmeras bibliotecas, tu tem a própria linguagem que te dá um suporte gigantesco, então tu pode fazer isso, tu pode fazer com que isso se torne um projeto muito grande ou fazer com que isso seja um projeto
pequeno para o teu projeto menor ou para o teu projeto maior, enfim, como tu desejar. A gente também hoje vai utilizar o Server REST. Server REST ele é um repositório, um código open source, que ele disponibiliza para nós serviços reais para a gente utilizar. É muito legal. Eu sempre gosto de fazer experiências, né, de fazer POCs, provas de conceito, né, quando eu estou iniciando algum projeto para saber qual framework eu tenho que utilizar, né? Se é framework X, framework Y, vou utilizar, enfim, a linguagem X, a linguagem da equipe, estou mudando de equipe, tem que trabalhar com Python, tem que trabalhar com outra linguagem, e muitas vezes o serviço ou o lugar, o projeto que eu vou trabalhar ainda não tem esses endpoints, né? Não tem esse local de teste. E o Server REST entra nisso, né? O Server REST hoje ele dispõe de serviços reais, onde tu pode adicionar produtos, remover produtos, fazer login, usar os bear token, tu pode fazer todo um fluxo de API real num host para validar os teus testes. Ele tem uma documentação atualizada totalmente em português. Todo esse projeto ali, o cabeça do projeto é o grande Paulo, é bem conhecido já em nossa comunidade. Ele pode ser tanto local, pode ser tanto, consegue subir na tua máquina, quanto online, pela questão de tu ter get, set, delete, put, tu consegue ter essa complexidade em cenários, né, com query params, com autenticação, os verbos diferenciados, e por fim de tudo ele é open source. Se tu decidir que tu quer alguma outra complexidade, submete uma nova feature para o projeto, que ela já vai estar lá disponível para todo mundo. Então, é um projeto muito legal, projeto que a gente vai utilizar hoje. Quem quiser, pode acessar, pode pesquisar no GitHub, enfim, dar algumas estrelas para o projeto, porque assim ajuda a manter ele, né? Manter o projeto vivo e online, né? Agora a gente vai falar sobre o objetivo, né? Hoje a gente tem muitas aplicações que a gente chama de as a service, né? Que tipo, toda aplicação ela é orientada aos serviços. Toda aplicação ela é orientada a endpoints, basicamente, com regras de negócio, regras, por exemplo, até regras de digitação, regras de mensagem, né? Mensagens de erro, mensagens de sucesso. Tudo isso vem de uma API. Por exemplo, para quem trabalha com aplicativo, tem muito regra de qual funcionalidade estar aberta para o cliente e para tal versão, né? Está disponível para tal versão. E o objetivo da gente utilizar o Cypress é justamente para testar esses microserviços. A gente não vai pensar na tela, a gente não vai chegar no ponto de ir em algum elemento e testar. A gente só vai testar microserviços. Então, esse é um projeto específico para testes de endpoints, específico para testes de API. Tá? Ele pode, claro, que nem tá descrito lá, infinitas possibilidades. Tu pode adicionar mais coisas, se tu quiser adicionar os dois tipos de teste, adicionar um teste com outro, ele dá esse suporte, sim. Mas hoje a gente vai falar específico desse tipo de teste. Aqui, a gente já falando da estrutura, iniciando um projeto Cypress, a gente já tem essa estrutura comum, né? A pasta Cypress, a gente tem Fixture, ali onde tem vários objetos, Integration, que a gente vai adicionar os nossos testes, a gente tem os plugins, e a gente tem o suporte, que ali dentro do suporte ali a gente tem os commands, tem várias tretas que a gente pode fazer. A gente, para trabalhar com teste de APIs, a gente vai ter que dar uma modificada. Não nessa raiz de pasta, mas a gente vai adicionando coisas novas nessa estrutura. Para começar, a gente vai criar uma pasta chamada Services, para adicionar os testes de APIs.
por que a gente cria essa pasta chamada services? Porque, que nem eu falei, pode ser que determinado projeto tu quer colocar screen ali junto, tu quer colocar, sei lá, outros tipos de teste, tu quer fazer outras coisas. Beleza, tranquilo, a gente consegue dividir, consegue segmentar os testes, consegue fazer uma estrutura para que ocorra também o teste, vários tipos de teste no mesmo ambiente, né? Depois disso, eu costumo e gosto fazer uma divisão de testes pelo path do path principal do endpoint ou funcionalidade, né? Por exemplo, login. Eu divido esse path, né, esse endpoint, em uma pastinha. Produtos, usuários, carrinho, sei lá, qualquer outra coisa que tenha, lista de desejos, por exemplo, favoritos. Isso eu vou separando em pastas diferentes. Por que a gente faz essa separação em pastas diferentes? Porque dentro dessa pasta, a gente adiciona mais 4 pastas. Uma delas é o Contracts. Nessa pasta, a gente vai colocar todos os esquemas de contratos definido pelo Joy. A gente vai utilizar a biblioteca Joy também para definir quais são os contratos da resposta do endpoint, né, para a validação desse esquema. Porque quando a gente recebe uma resposta de endpoint, a gente quer saber se aquela resposta que a gente recebeu, ela é conforme a documentação, conforme as tipagens que a gente cria, né? E eu gosto de isolar todas elas. Por exemplo, payloads. Payloads é onde nós vamos adicionar arquivos JSON para a criação do corpo da requisição. A gente não vai colocar o JSON junto da request. A gente vai utilizar arquivos JSON separados. Até por esse motivo, eu consigo depois, lá no código, acessar nós específicos e alterar, se possível, alterar no próprio código, alterar para um cenário específico. Eu tenho um payload que ele é o preço do produto, mas para determinado teste, aquele mesmo payload, eu preciso de um preço negativo. Então, para aquele único teste, eu consigo adicionar esse preço negativo. E isso facilita a reutilização dos payloads. Tu não precisa ficar criando 5, 6, 7, 10 payloads no teu código. Requests é uma pasta que a gente cria para adicionar somente requisições. Ali não vai ter nenhuma validação de teste. A responsabilidade dela não é validar o teste, e sim só ter a requisição e disponibilizar essa requisição para todo o código, né? Disponibilizar como que isso, como que chama aquele endpoint, né? Quais são as características do endpoint para todo o teu setup de teste. E a pasta testes, onde de fato a gente vai adicionar os nossos cenários de teste com as nossas validações. Também sempre isolando e dando responsabilidades para cada arquivo, né? Para cada arquivo não, para cada pasta. Por exemplo, a gente consegue ver nitidamente que cada lugar tem as suas responsabilidades, né? Para a gente, onde tem uma validação do teste, não fazer a requisição para o endpoint, porque o teu cenário de teste, o importante é que a responsabilidade dele é fazer a validação do cenário e não a requisição. Por isso que a gente isola para poder reutilizar e poder tornar esse código mais legível também, sabe? Depois disso, quando a gente entra em contratos, a gente, que nem aqui eu estou mostrando um contrato de produtos ali, a gente consegue definir um esquema, né? Um esquema desse produto, onde a gente vai utilizar o Joy Object aqui, e informando que ele é um objeto, né? Depois, quando a gente tem um nó de quantidade, a gente está informando que essa quantidade ela é um número, ela é um number, pode ser um int, um float, enfim, várias tipagens, mas ela tem que ser um número. E no produtos, os produtos a gente está informando que é um array, ele tem que ser um array obrigatoriamente, onde o item do array, ou os itens, né,
é um objeto. E dentro desse objeto a gente tem o objeto de um produto, né? Por exemplo, nome é uma string, preço é um number, descrição é uma string, quantidade number, e o ID desse produto é uma string também. Depois a gente exporta esse esquema para a gente poder utilizar ele lá no nosso cenário de teste, utilizar, enfim, no nosso código. Da mesma forma, acontece com payloads. Ó. A gente pode ver aqui que os payloads, eles estão todos separados. Eu adiciono, que nem na passada, eu adiciono esses prefixos aqui também. Tenho o costume de adicionar o prefixo para quando tu faz o require, lá, quando tu vai buscar algum arquivo, ele fica sempre com o seu prefixo, né? Então, eu posso ter produtos.request, produtos.contract, produtos.payload, enfim, vários. Daí eu costumo colocar mais um indicativo ali de onde vem. Então, a gente criando o JSON, a gente vai criar o JSON conforme a documentação conforme a documentação da nossa API, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de adicionar um produto, coloquei esse objeto, né? Que é o objeto que a gente envia para o endpoint para a gente poder adicionar esse produto. Depois disso, a gente vai para a parte de requests. Para a parte de request, eu também utilizo o prefixo request. Daí, aqui, o que a gente fez nessa request aqui, né? Eu consigo pegar esse JSON, pegar o payload, né? Então, eu busco o payload que está dentro do meu código, crio uma função, essa função ela vai receber uma autenticação, porque esse endpoint de post, ele requer uma autenticação para eu poder adicionar um novo produto, certo? Com isso, eu retorno o CI request. O CI request, eu passo para ele que eu estou utilizando o método post, claro, o método de inserção, né? Com a URL produtos, essa URL eu estou passando só o path, porque lá no meu código, depois eu vou mostrar certinho, lá no meu código eu já defini a minha base URL, né? Conforme define normalmente no Cypress. Então eu só passei o path dessa URL. De cabeçada, né, de headers, eu estou passando que é o retorno, ele aceita aplicações do tipo JSON, e eu estou mandando a autorização que eu vou enviar nessa parte. Aqui eu utilizo uma tagzinha que ela se chama fail on status code. O Cypress ele tem uma validação onde tudo que não for 200, tudo que não for do range 2, né, ele vai quebrar a tua requisição. Por exemplo, assim, retornou um 400, retornou um 401, retornou um 404, retornou um 500, ele vai quebrar a tua requisição, vai quebrar essa requisição, vai dizer que isso é um erro, antes de tu fazer alguma validação. Mas, para testes de API, em determinados cenários, é bem comum, tu quer testar esse erro, tu quer enviar um payload inválido, tu quer enviar, por exemplo, um payload em que o nome é um número, tu quer enviar talvez alguma coisa diferente no endpoint, talvez algum query param, alguma estrutura de pesquisa para te validar se o erro é o correto, né? E daí por isso que a gente usa o fail on status code false, para que ele não quebre essa requisição, para que ele, mesmo que venha uma requisição 400, ele deixa ela passar, porque a validação nós vamos fazer em nosso cenário, e não utilizando mais o Cypress. Depois, como corpo, eu estou passando esse objeto aqui que eu mencionei no slide anterior, só fiz a requisição dele e trouxe ele para o nosso código. E estou, por fim, exportando a função de adicionar para a gente poder utilizar ela. Aqui a gente também pode notar que nas requests eu tenho o costume de separar
se ela é delete, get, post ou put. Por quê? Porque eu gosto de fazer esses testes separados um do outro. Tem gente, já fiz em projetos que gosta de separar isso por cenários, né? Para alguns cenários, enfim, fazer uma separação menor ou maior, enfim. Eu gosto de separar pelo delete, get, post, put, que daí assim olhando eu sei a referência de qual teste eu quero, de qual estrutura de teste eu quero, né? Por exemplo, em delete vão estar todos os cenários para deletar um produto, né? Para excluir aquele produto da base. Da mesma forma como o put vai estar todos os testes para alterar esse produto da base. Se eu utilizasse como cenário, o teu cenário podia tu podia ter um cenário que era eventualmente deletar e o outro eventualmente alterar alguma coisa. Aí ficaria misturado no código. Com isso, chegando à estrutura de testes, também tem o prefixo de spec ali, para a gente depois fazer a filtragem, né? Porque toda essa estrutura que a gente passou de requests, payloads, lá quando tu abre o teu Cypress, dá um Cypress open, essa estrutura ela não deve, né? Não é aconselhável que ela fique visível. É bom tu deixar só os specs, né? Então, a gente também faz uma filtragem ali no arquivo de configuração. Depois eu vou mostrar. Aqui, logo em cima desse código, no cenário, a gente importa, né? A gente está importando tudo que tem no arquivo getProdutos e dando um apelido como getProdutos, que o apelido fica à escolha de cada um. E a gente também está importando o nosso esquema para fazer o teste de contrato. A gente descreveu o cenário, daí a gente deu um passo para esse cenário, né? O passo aqui, olha como o cenário, tu utilizando essa estrutura, o cenário ele fica muito legível para ti. O que eu estou fazendo aqui? Dentro do getProdutos, que é utilizando o método get do endpoint produtos, eu estou listando, eu vou listar. E quando eu listo, o que eu espero aqui deve ser igual a 200 e o corpo não deve ser nulo, né? Que nem aqui a gente está dizendo que o response, né, o response.status, que a gente está utilizando o chai, deve ser igual a 200 e o corpo ele não pode ser nulo. Então a gente consegue testar o status code da requisição e consegue testar se o corpo não foi nulo. Pode ser um smoke test para futuras ali, alguém publicou alguma coisa, tu quer rodar algo muito rápido, pode ser. E após disso, a gente faz essa validação do contrato, que é um outro step. Da mesma forma, a gente está olhando aqui, ó, get produtos, eu dei um get lá no path de produtos e listei esses produtos, né? Utilizei a listagem dele. Então, a gente está retornando, o Joy pede para que retorne, para que assim ele faça a validação do esquema, tá? Então ele deve retornar, até por trabalhar assincronamente, né? Tem que esperar essa resposta. Então eu utilizo o esquema do produto e utilizo a função validate async do próprio Joy dessa biblioteca, passando para ele somente o corpo da requisição. E assim ele vai fazer a validação dos tipos que ele quiser e nos retornar se está correto ou não. Aqui é uma estrutura de um cenário mais complexo. Existem outras formas, eu até não coloquei, mas existem outras formas de fazer com dem, retornar a promise. Tem várias coisinhas que dá para fazer, mas eu creio que tu vai adicionar uma complexidade, talvez. Se tu chegar num nível de um projeto mais avançado, adicionar essa complexidade é válida. Talvez pode até fazer algumas abstrações para isso. Mas aqui eu trouxe um projeto mais no duro, assim, que aqui a gente está fazendo um post no login. Post login a gente faz a autenticação. Quando a gente faz a autenticação, eu só valido se ele deu 200, simplesmente para saber se essa autenticação deu certa. Sabendo que essa autenticação deu certa, eu vou no post produtos.
no post produtos eu utilizo o método adicionar. Desse método adicionar, eu tenho, que nem lá no início eu mostrei, eu preciso passar para ele a autenticação, né? O auth dele, que é o bear token. Então eu passei dentro do corpo da resposta, né? Eu passei o nó authorization. Pegando a resposta dele, nota que as respostas, quando elas são encadeadas, um nome não pode ser igual ao outro, né? Porque todos estão vivos, né? Por exemplo, aqui dentro do delete do produto, eu posso retornar, eu posso utilizar o response lá de cima. Então, aqui, nesse post, eu peguei o status de novo para validar que é um 201. A documentação nos diz que o status code para adicionar um produto tem que ser 201, created. E eu também valido se a mensagem é igual a cadastro realizado com sucesso. Aqui eu adicionei um step a mais, que ele é um step para validar a exclusão desse produto. Por quê? Porque como a base é online, eu não queria ficar adicionando produtos. Na tua base, no teu teste, eu não faria essa parte de deletar produtos, né? Buscaria outras alternativas, como, sei lá, refresh da base semanalmente. A gente trabalha muito com ambiente virtualizado, então o ambiente virtualizado, toda noite sobe um ambiente novo com uma base totalmente limpa, né? Então tu não precisa se preocupar. Mas, se quiser adicionar essa complexidade ao teu teste, saiba que esse delete não é parte de um cenário de adicionar produto, porque tu não adiciona um produto e deleta ele logo após, né? Tu adiciona ele e deixa ele na base e conclui a tua operação. Aqui, quando a gente executa, tem uma taskzinha lá, que é o Cypress Open. Quando a gente executa o Cypress Open, a gente pode ver que só vê os spec, né? Só vê o ponto spec, somente a pasta teste, né? Que a gente fez essa filtragem na configuração do Cypress lá para aparecer tudo isso. Fazendo uma execução, daí aqui tu pode fazer a execução normal, né, pelo visual do Cypress, e também utilizando a task Cypress Run, ele faz a execução no modo headless, né, mas a gente sempre está trabalhando no modo headless, mas ele faz a execução desse endpoint em linha de comando, né? E assim salvando também o nosso report. Falar um pouquinho sobre o report, né? Aqui a gente tem a base URL, quando a gente define, e aqui a gente tem a filtragem dos test files, né? Que eu estou filtrando pelo spec. No report, a gente vai utilizar o nó reporter, adicionando o Mocha-WSOM. A gente vai, obviamente, instalar a biblioteca Mocha-WSOM no nosso projeto, e a gente vai passar algumas opções para ele. Por exemplo, qual é o diretório, se tem que sobrescrever, se gera algum tipo de HTML ou gera somente o JSON. Passando essas opções, assim que tu executar o Cypress Run, ele vai gerar uma série de arquivos. Ele gerando essa série de arquivos, vários arquivos que ele vai gerar, isso vai depender de quantos testes tu está executando, a gente vai executar o Mocha-WSOM merge, que é para fazer o merge de todos esses arquivos em um único arquivo. Então ele vai mergear todos e vai passar para o arquivo report.json. Vai juntar todos dentro de um único arquivo. Depois disso, a gente utiliza o merge, que é o merge é uma outra biblioteca para realmente fazer para gerar esse report, né? Daí eu uso o AutoOpen para ele já abrir no navegador e uso para ele não mostrar se houve algum teste pendente ou alguma coisa do tipo. E é isso. A gente vai para o hands-on agora. Vamos dar uma olhadinha no código, uma olhadinha em algumas outras coisas. Deixa eu passar para o código aqui. Já mostrando o Cypress.json, como que a gente ficou aqui, que nem eu falei, a nossa base URL.
ela sempre fica aqui, né? Fica definida. Eu adiciono sempre o vídeo false para ele não ficar gerando essas evidências. Ele, de vez em quando dá um erro, ele gera normalmente um print screen da tela, né? O Cypress já gera automaticamente. E isso gera um print screen de uma tela onde não tem nada, né? Porque não aparece, ele não se conecta em nenhum lugar, né? Aqui a gente vai passar pela estrutura. Aqui, quando eu fiz algum teste, não sei se tem... aqui é o teste para fazer um login, né? Aqui a gente valida a mesma coisa, se esse login é 200, se o corpo dele é nulo, enfim. Também aqui passando esse payload do login, eu estou passando o e-mail e estou passando a senha dessa pessoa, né? Aqui eu estou realizando a autenticação dessa pessoa, enfim, fazendo vários testes. Acho que o de usuário nem tem um teste específico, tem de buscar os usuários. Esse daqui é um endpoint onde ele busca quantos usuários cadastrados estão na base. Ele também faz a mesma coisa, que ele também estipula um contrato. Ó. O contrato também tem array, é bem semelhante ao de produtos, muda alguns nós ali, nome dos nós. E por fim, vou rodar aqui o Cypress Open, esperar que funcione. Executando aqui o Open, deixa eu tirar aqui. Ele vai abrir essa tela aqui, onde a gente pode expandir aqui, onde tem todos os nossos testes. A gente pode executar esse teste individual, clicando nesse teste, né? Ele vai fazer a execução individual. Aqui ele vai dar os nossos asserts. Inclusive, da mesma forma que o Cypress, quando tu utiliza ele para fazer validações de tela, aqui ele também deixa os snapshots das tuas requisições. Então, tu pode ir inspecionar e ir no console. Deixa eu aumentar aqui para não ficar pequeno. Pode ir no console, e aqui nesse console aqui ele também vai dar todos os objetos, ó. Por exemplo, aqui ele fez toda essa questão. Aqui, quando ele fez o post, a request que ele retornou tem tudo que tu precisa. Por exemplo, qual era o corpo, quais são os cabeçalhos que ele retornou. Aqui também tem outros, né? Tem da resposta e da request. Aqui a gente pode pegar só a mensagem, né? Só o que ele realmente testou ali, só o que realmente ele validou, né? Que ele retornou o atual, porque ele validou só se não era null, né? Ele disse que não pode ser null. Ou a gente também pode executar todos os testes de uma só vez, né? Todos os testes existentes aqui. Executou em 0,65, 9 testes. Isso é um tempo muito rápido, muito rápido. Por exemplo, utilizando Java, por exemplo, isso não seria nem o tempo de compilar compilar a nossa IDE, ou, dependendo da máquina, para trazer para começar a fazer o teste, né? Então, esse tempo aqui não teve, ele só executou muito rapidamente e a gente já teve esse resultado. Por isso que é tão bom. Também consegue separar conforme todas as questões que já são existentes, né? Fechando aqui, vou executar ele pelo run, assim, para a gente ver como é que é o retorno dele. Por linha de comando, né? A gente consegue ver ele como é que ele roda por linha de comando. Rodando
por linha de comando, a gente tem um resumo aqui, né, de todos os testes que foram executados, até de outras specs que não tem nenhum teste, né? A gente consegue ver a gente consegue ver o que foi feito ou não. Então, passando todos os testes, cada um vai gerando o seu report, né? Dentro da pasta JSON aqui. Cada um vai gerando o seu. E depois disso, gera o seu o HTML, enfim, né? Para abrir esse propriamente esse endpoint dentro do no navegador, né, no caso. Deixa eu abrir ele. Vou abrir ele no navegador também. Aqui a gente consegue ver no navegador qual é os endpoints que a gente realizou o teste. Ele retorna, o legal que também no report ele retorna o que o teste está fazendo, né? Tu imagina a poluição que ia ser se a gente utilizasse a request toda aqui, mais o corpo, tudo, que são coisas que, na verdade, muitas delas não precisa para nós, né? Os produtos, para a gente validar o contrato também, da mesma forma que a gente tem esses retornos ali. Também volto aqui falar do Server REST, aqui já mostra um pouquinho de como ele é. Se a galera puder ir lá e dar algumas estrelas no GitHub, só chegar aqui e dar algumas estrelas. Tem todos, já está implementados todos os verbos, tem autenticação, tem query string, tem teste de esquema, tu consegue fazer local com npm, local com Docker, tu consegue acessar ele online pelo serverREST.dev. Aqui ele tem uma documentação onde exemplifica de como tu usa, quais são os retornos existentes com as mensagens que existem, né? Tem vários tipos de erro que tu pode simular para te concluir a topoc, por exemplo, de qual vai ser o teu próximo framework que tu vai utilizar de teste. E abaixo tu pode contribuir, como todos nós acabamos contribuindo para um projeto open source, né? E, por fim, a gente vai para a parte de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar que talvez eu vou saber responder. Não sei muito bem. E show de bola, vamos para as perguntas então. Eu vou colocando aqui na tela. Então, galera, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí. Eu vou pegando algumas que foram surgindo ao longo. Mas se tiver perguntas, vão colocando aí, tá? Vamos para a primeira. É possível salvar o token e utilizá-lo nos requests subsequentes? Sim. Aqui, como a gente mostrou ali, deixa eu pegar o código aqui, no código eu costumo explicar melhor. Por exemplo, aqui na request aqui, tu poderia fazer um outro método, por exemplo, um método de token, em que ele retornasse uma string de dentro dessa request, né? Por exemplo, tu criaria um método, que daí ele ia chamar esse método, e dentro desse método ia fazer um should, um then, né? E retornar o conteúdo dele para te poder utilizar, né? Só que, claro, o Cypress ele é um pouco chato com isso, por causa, pelo motivo dele ser assíncrono. Então, tu vai ter que penar um pouquinho, ter um conhecimento um pouco maior para trabalhar com a questão com a questão do async ali, fazer toda essa... isso não atrapalhar o teu teste, né? Por exemplo, ele não ir buscar o token antes de tudo, por exemplo, ou ele ir buscar exatamente no lugar e finalizar todas as tasks ali. Mas é possível fazer sim. Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui do Danilo Marroco.
Tem como disponibilizar esse repositório com esses exemplos? Claro, já está disponível. Está disponível lá no meu GitHub. Quem chegar lá já vai ver o repositório. Aqui, Cypress API Test, a GPX. Então, pode chegar lá, tudo que tem aqui, está aqui, nada, não está nada oculto, não tem nada diferente, tudo que foi apresentado aqui está lá. Show. Tem mais uma pergunta aqui do Arthur. Vou colocar aqui agora na tela. Opa, apareceu outro comentário. Como eu lido com endpoints que exigem, por exemplo, uma doc para trazer as informações num GET? É isso. Sim. Eu nunca trabalhei com envio de docs, né? Mas no teu body tu vai definir como que tu envia, né? Qual o tipo de informação que tu envia. E da mesma forma tu vai trabalhar com o Cypress dessa forma. Tu vai ter que utilizar algum plugin, provavelmente algum plugin do próprio JavaScript, para te enviar esse arquivo para lá, né? Eu tive agora recentemente que trabalhar com imagens. Com imagens eu trabalhei muito com Base 64. Aí tu envia o Base 64 inteiro para lá, faz toda essa treta. É um pouquinho trabalhoso, tu vai ter que fazer algumas abstrações para ficar meio bonito, mas sim, não vi nenhuma limitação em trabalhar com docs. Show, tem mais não tem um exemplo. Não trabalhei, não tenho exemplo. Beleza. Uma pergunta aqui. Para API, qual a diferença entre testes com Cypress e com Postman? Depende o que tu quer extrair do Postman, né? O Postman tu consegue fazer a tua suíte de testes lá para te executar ela manualmente, quanto para te executar ela com CLI, lá com Newman, também da mesma forma. O que acontece com o Postman, tu consegue fazer, mas o Postman ele não vai te dar uma estrutura de reutilização tão grande, a não ser que tu fique salvando coisinha por coisinha por coisinha, sabe? Em determinado projeto isso é válido, mas após que quando ele crescer, quando ele ficar grande, e isso vai ficar grande também, e vai chegar um ponto que vai ficar meio trabalhoso e cansativo, tu ficar salvando e executando, e ter que limpar a variável, popular a variável, isso é um pouco ruim. Com Cypress tu não tem isso daí, tu trabalha mais no código, né? É uma ferramenta, ao meu ver, opinião particular, mais preparada para isso, né? Mas as duas não deixam de ser muito utilizáveis em períodos de um projeto, né? Por exemplo, eu utilizo muito Postman no início de um projeto, em que eu estou fazendo a minha prova de conceito para a escolha de um framework. Eu utilizo o Postman e coloco para rodar já no Jenkins, em algum job tranquilo, muito rápido. E a diferença entre eles acaba se surgindo mais ao longo do projeto, né? Ao longo da casca do projeto. Vai ficar mais difícil. Mas o Postman e o Cypress tem tudo. Teste de esquema, teste de time do endpoint, tem status code, todas as coisas consegue fazer também com Postman e com Cypress. Show, vamos. Tem mais uma pergunta aqui do Guilherme de Souza. Joy ou SciSpock? Isso é lib, né? Isso é lib. Lib é o teu mundo, né? Eu particularmente gosto muito do Joy, porque eu gosto da organização dele e de como o projeto é feito. Mas é muita escolha pessoal, né? A minha escolha pessoal é utilizar o Joy. Eu gosto mais dele. Mas os dois entregam bem parecidos. Show. Tem uma outra pergunta aqui do Alexandre. Utilizo o Rest Assured com relação ao Cypress. Qual seria uma opção para validar esquemas com requisições que retornem arquivos como imagens ou arquivos de mídia em diferentes formatos? Sim.
Aí esse retorno, todo esse retorno, ele vai ter uma tipagem, né? Por exemplo, se é uma imagem, ele vai retornar um link, esse link vai estar dentro de uma string, ou ele vai retornar um base64, ou vai retornar alguma tipagem disso. Aí o esquema se dá ao tratamento dessa tipagem, né? Não ao tratamento desse arquivo em específico. Aí teria que ver como é que seria cada esquema para tratar ele conforme for. Trabalhei em questões que eu tratava com link, era string normal. Tem algumas validações para base64 também, então dá para fazer para validar o próprio base64 também. É bem um pouco trabalhoso, mas é possível fazer. Com REST Assured eu já trabalhei bastante, já fiz validação de PDF, mas com Cypress não cheguei em toda essa questão complexa, né? Bom, imagino que de perguntas a gente fechou. Aí, de repente, até foi uma sugestão que eu dei depois ali para a Rebeca. Aí, Max, acho que seria legal mandar lá no grupo do aquecimento lá da GXP os links. Daí a galera, até se alguém está aqui participando e ainda não entrou lá no grupo, entra lá. Daí é um jeito também de conseguir centralizar, né, os links. Que é tipo aqui nos comentários do YouTube acaba se perdendo um pouco, né? Mas lá é uma das formas de vocês conseguirem ter isso de um jeito centralizado. Certo? Tá no mudo. Certo, vou mandar em seguida. Então tá. Valeuzão, Max. Então Valeu. vamos pro nosso encerramento aqui. Show.